Exatamente às 13h11:26 de 14 de novembro de 2025, na Baía de Tsemess, o porto russo de Novorossiysk deixou de ser um mapa azul e cinza para se transformar em um pulso laranja. O relatório de guarda do terminal petrolífero de Cheskharis foi interrompido no meio de uma frase quando uma vibração seca, como um golpe de martelo no costado de um navio, atravessou a lâmina d'água. Segundos depois, outra sirene. Intrusão múltipla, baixa altitude. Aquele foi o minuto em que a Ucrânia misturou mísseis e drones em uma mesma frase operacional e decidiu atingir a artéria que alimenta o Mar Negro. Novorossiysk não é um porto qualquer, é uma cidade industrial flutuante. Guindastes de 80 e 120 toneladas cortam o céu. Oleodutos enterrados convergem em manifolds que respiram petróleo e gás. E o terminal de Cheskharis, uma coroa de estacas de aço, tubulações elevadas, válvulas de 36 polegadas e braços de carregamento articulados, movimenta volumes que pagam salários, guerras e promessas. Cada hora em que essas válvulas abrem ou fecham, empurra o mercado global alguns milímetros. Naquela madrugada, o sistema operava com pressão estável. 2 navios totalmente carregados esperavam a maré. Rebocadores em descanso. Luzes de convés formando constelações dóceis. Às 3h12:09, tudo mudou. O ataque começou longe, rente ao mar, onde drones navais parecem peixes teimosos. Um enxame compacto avançou colado à superfície, usando o relevo da baía e o ruído de motores ao fundo para se ocultar. Acima deles, 2 camadas. Drones aéreos FPV, armados com ogivas de carga oca. Mais acima, plataformas com sensores térmicos que enviavam a um centro ucraniano um mapa vivo de calor e movimento, sangue e termografia. Do sudoeste veio uma salva curta de mísseis de cruzeiro de baixa assinatura, cortando o ar fora do alcance imediato dos canhões navais. Não era um ataque cego. Era um roteiro com subtítulos técnicos. O primeiro impacto sério atingiu um braço de carga do Pier 3B. A cabeça penetrante atravessou a cobertura protetora e rasgou juntas onde o petróleo, sob pressão, se transforma em nervo. A válvula de emergência fechou em frações de segundo, tempo suficiente para que o spray atomizado encontrasse uma faísca. Surgiu uma flor branca e depois uma língua de fogo que se agarrou ao vento nordeste. A onda de choque percorreu a estrutura como uma memória elétrica. Sensores de pressão exibiram números caóticos. A sala de controle se encheu de vozes interrompidas. No pier ao lado, um navio-tanque de porte médio recebeu estilhaços no lado de bombordo. Não perdeu estabilidade, mas sangrou tinta e cabos. Os drones navais, enquanto isso, fizeram o que foram projetados para fazer: procurar costuras. Um se chocou contra uma estaca e a transformou numa vara torta. Outro acertou uma escada metálica e a dobrou como se fosse estanho. O terceiro, o que mudou a noite, mordeu uma linha de serviço que alimentava bombas auxiliares. As luzes piscaram. Os monitores ficaram sem imagem por 2 segundos e quando voltaram, já havia 5 focos de incêndio. Não um. Os rebocadores, normalmente coreografia lenta, saíram como touros. Buzinas longas, espuma na proa, radar no máximo e tripulações com capacetes plásticos procurando na escuridão manchas que não deveriam estar ali. A defesa russa reagiu pelo manual naval. Holofotes varrendo, canhões de 30 milímetros desenhando linhas verdes, lanchas patrulha traçando compassos de caça. Mas o porto é um labirinto de aço brilhante que devolve ecos. As traçantes atingiram água, estacas, correntes, às vezes um drone e muitas vezes nada. Em terra, baterias Pantsir-S tentaram cobrir o céu próximo. Conseguiram derrubar alguns alvos, mas os FPV vinham por ângulos baixos e explodiam onde as equações do radar deixam sombras. Cada impacto era pequeno em quilogramas, mas enorme em logística. Um comutador elétrico queimado, uma caixa de válvulas destruída, um trecho de esteira de peças reduzido a borracha preta. Às 13h18:40, o terminal entendeu que não era um incêndio industrial comum. As tabelas de decisão na sala de controle, aquelas que ninguém lê por completo,
começaram a ser usadas de verdade. Isolar 3B, fechar L36 em 2A, desviar fluxo para 4C. Cada ordem era correta, mas tardia. Quando se trabalha com milhões de litros, segundos pesam como toneladas. Em paralelo, sobre o bairro de Miskako, um míssil ucraniano de cabeça leve atingiu um depósito auxiliar de combustível. Não era alvo principal, mas sua flecha de fogo iluminou telhados residenciais e abriu pânico doméstico. Janelas tremendo, alarmes de carros, uma luz laranja entrando como intrusa pelas frestas das cortinas. Os drones aéreos rasantes continuaram suas listas. Um na base de um guindaste, 2 contra cabines de controle, 3 no cinturão de tubulações aéreas, 2 nos suportes dos braços de carga. A coreografia importava: golpear acima para que algo caísse abaixo, golpear válvulas para que o fluxo se rendesse, golpear acessos para que os bombeiros corressem na direção errada. Conseguiram. Nos vídeos posteriores filmados de varandas, via-se a baía como se ardesse em faixas, linhas horizontais de fogo sobre o mar, chamas verticais no cais, brilhos intermitentes nos convéses dos rebocadores. O porto respirava com ruído. O impacto geoeconômico apareceu em telas mais distantes. Às 13h27, corretores em Londres e Singapura marcaram volatilidade. Uma instalação-chave do Mar Negro em pausa, um pequeno percentual do fornecimento global potencialmente interrompido, suficiente para que os algoritmos aprendessem o medo. O Brent subiu como se alguém tivesse inclinado a mesa. Não foi um boato. A fotografia térmica de satélite mostrou manchas alaranjadas exatamente onde deveria haver azul escuro. O mundo, de repente, teve cheiro de hidrocarboneto queimado. A Ucrânia não buscava apenas espetáculo, mirou no coração do sistema. Chescares é um nó onde convergem linhas vindas de campos distantes e de onde partem navios que alimentam contratos. Se esse nó se apaga, o sangue do mercado precisa de desvios, e cada desvio custa. O cálculo ucraniano foi cirúrgico, uma mistura suficiente de saturação, precisão e timing para obrigar a administração portuária a emitir a frase maldita: suspensão temporária das operações nos cais afetados. A frase que cabe em 2 linhas e pesa milhões. Na água, um rebocador empurrou um navio para fora do cais 2C com um gesto que parecia atendimento de emergência. As hélices levantaram água e combustível em redemoinhos, e os jatos dos monitores de incêndio desenharam arcos que pareciam pontes de espuma. Um drone desceu demais e se desfez sobre essa cortina úmida, mas outro entrou sob a estrutura metálica do cais 3A e detonou ao lado de um coletor. O som não foi estrondoso. Foi grave, de ferro que se resigna. O fogo caminhava conforme o vento e a gravidade. Às vezes parecia contido. Às vezes voltava com dentes mais longos. As equipes do terminal fizeram o certo: cortar, esfriar, isolar, espumar. Mas a geometria do porto conspira contra a velocidade. Passarelas estreitas, grades que viram labirinto, escadas que obrigam a descer quando é preciso subir. Os drones aproveitaram essa fadiga. Um explodiu contra a porta de uma sala elétrica e forçou o trabalho no escuro. Outro perfurou uma caixa de controle local e deixou uma válvula em posição ambígua. Ambiguidade e fogo são primos. Às 13h39h15, um míssil de cruzeiro atingiu um ponto do quebra-mar, onde se empilhavam tubulações de reposição. A onda estourou vidraças em edifícios administrativos e ecoou por pátios residenciais. Não foi um golpe indiscriminado, foi a mão que procura um tendão. Quando se quebram peças de reposição, quebram-se semanas. Perde-se não apenas matéria, perde-se calendário. E o calendário é a mercadoria mais cara na logística do petróleo. A Rússia respondeu com sua liturgia: comunicado de contenção, números de drones derrubados, promessas de reparo rápido. Parte disso era verdade. Houve derrubadas e houve coragem técnica. Trabalhou-se bem sob pressão, isolou-se a tempo uma linha que poderia ter transformado o porto em um vulcão contínuo. Mas os números que importam eram mudos. Metros de tubulação que não transportariam nada por horas. Bombas que ficariam com selos queimados. Contratos que precisariam ser reescritos com letras pequenas sobre força maior.
O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Inscreva-se para acompanhar esse confronto.